Bom dia, continuando com a série de lives que eu venho fazendo para a conta Sérgio Murilo, Sérgio.Murilo, lá do YouTube. Hoje eu gostaria de falar sobre o dependente de drogas, parado com as drogas e a sua relação com os sentimentos. Sentimentos, como é que ele vai sentir a vida e se relacionar com o mundo e suas pessoas. É importante, muito importante isso, aliás, fundamental, para que um ex-usuário de drogas, um ex-dependente de álcool e outras drogas, possa estabelecer o equilíbrio para poder não retornar ao uso de substância que estava já num estado deplorável, destruindo a sua existência. Então eu gostaria de usar 4 temas. O primeiro deles eu gostaria de falar é o seguinte: ao parar eu permaneço em estado de uso. O mesmo estado que definia e que determinava a necessidade de usar drogas, ele permanece na medida em que a pessoa para. Explico. O ganho de não usar drogas para o dependente, ele é fantástico, ele é fundamental. Só que isso não o torna uma pessoa diferente, melhor, e não a torna uma pessoa que ela deverá ser e não teve condições de ser. Uma pessoa melhor na sua relação consigo mesmo e com a vida e as coisas que o cercam. Se ele não estabelecer um clima de paz na sua vida, infalivelmente ele ou vai sofrer limpo ou ele vai retornar ao uso, voltando àquele rosário de internações até a morte prematura ou a loucura. Então é de fundamental importância o resgate da qualidade de vida, e isso tem que ser feito através de um bom programa que tenha capacidade de realizar isso. Então, ao parar com as drogas, o dependente ele permanece no mesmo estado de que determinava o uso de substâncias e a destruição da sua própria vida. É importante entender isso, porque sem essa capacitação não vai haver condições de sobreviver a uma vida limpa e com as dificuldades constantes que a vida poderá lhe acrescentar. A vida mexe. E nesse movimento natural da existência, em todos os horizontes da maioria dos dias, do resto da existência de cada um, vão surgindo problemas, muitos deles angustiantes, extremamente difíceis de serem resolvidos e ou aceitos. E esse ataque, essa dificuldade maior de poder coexistir com uma vida que continua cheia de problemas e com uma estrutura fragilizada por anos de uso de droga, é que impede que a pessoa atinja algum grau de alegria ou felicidade. E na medida que isso não acontece, ela pode ficar de mal consigo mesmo com a nova vida. A nova vida em que ele acreditava que prometia tranquilidade apenas e tão somente por ter parado de usar drogas, e essa vida não lhe traz felicidade só por isso. É importante compreender que há uma necessidade premente e urgente de mudança para poder existir e sobreviver às pressões que a vida vai lhe criar a cada momento, como sempre foi para todo mundo. Há que se agarrar em alguma coisa, em algum programa que tenha competência para poder ajudá-lo a sobreviver à sua própria doença da adicção.
A segunda frase é: eu não mudo aquilo que eu não conheço. Então, na medida em que eu foco a mudança, e eu tenho interesse pela mudança, e eu tenho necessidade de mudanças radicais no meu procedimento, na minha maneira de viver, é necessário, é extremamente necessário de que eu vá me buscar, que eu obtenha notícias de mim, notícias as quais foram evitadas durante todos aqueles anos de uso e de construção para uma vida drogada. Então, eu não mudo aquilo que eu não conheço, então eu preciso conhecer, e mais que isso, eu preciso aceitar aquilo que sou nas dificuldades que existem na minha relação com o mundo e suas coisas, para que eu consiga criar um estado de estabilidade emocional e conseguir sobreviver às relações com o mundo no dia a dia. É preciso conhecer-me, é fundamental o autoconhecimento para que haja uma autocrítica honesta e uma busca de transformações que levem o dependente a conquistar aquele que ele deveria ter sido e não conseguiu pela deterioração da vida através do álcool e outras drogas. Eu acredito que se eu me esforçar, eu saberei de mim como ninguém. Ninguém me conhece como eu mesmo. Eu tenho conhecimento de mim mesmo, o que não há no momento ainda frágil do existir. É uma autocrítica, é a capacidade de olhar para si mesmo e se reconhecer errado ou deformado em determinadas posturas produzidas pelos defeitos de caráter, diante dos quais não havia trabalho nenhum, não havia preocupação nenhuma. Na época do uso de substâncias, um adicto está entregue ao nada, a um estado de abandono e de desfazimento da existência, nada importa. A adicção, a doença da dependência, ela se alimenta também e principalmente de um estado profundamente egoísta que não reconhece as vidas ao redor. É um estado e para manter esse estado de egoísmo profundo, há que se viver dentro de uma redoma, dentro de um coco encerrado, num isolamento dolorido e não permitindo que ninguém chegue perto para conhecer a natureza da miséria daquele que ainda usa drogas. Então, sendo assim, parar de usar drogas tem um significado muito mais profundo. Quer dizer, o sujeito que para de beber ou usar drogas, ele gostaria muito de não precisar se esforçar com outras coisas além de se manter limpo. Mas ele pode até fazer isso, mas ele não vai conquistar níveis de excelência ou melhores níveis de coexistência pacífica, principalmente consigo mesmo e depois com o mundo que o cerca. É de fundamental importância um trabalho programático de voltar para si mesmo e buscar a resposta da pergunta fundamental: quem sou eu? De uma maneira comprometida e responsável, para que se possa trazer à luz da consciência e da realidade aquilo que sou. E somente assim torna-se possível um trabalho
de reforma, de melhora e do alcance de melhores condições de coexistência. Então, essa frase é preciso conhecer-me, ou é preciso aceitar-me, olhar para si mesmo e reconhecer quais são os defeitos ou os problemas que tornam a vida tão intolerável e que as drogas se tornam interessantes. As drogas, o álcool e as drogas, apesar de sua violência já na época das dificuldades, o álcool e as drogas, por mais estranho que pareça, por mais difícil a ressaca rebordosas do uso de substâncias, elas criam um estado de desligamento suicida de tudo que é normal e de tudo que poderia ter valor, seja emocional, físico, espiritual, mental, naquela vida. É fundamental entender isso, e para se manter o resto da vida fora do uso de substâncias alteradoras, há que se usar a única substância que cabe numa vida limpa, que é não usar mais drogas e se inserir dentro de um programa capaz de poder promover o resgate daquela vida para uma situação de existência melhor e de qualidade. Na medida em que a qualidade que não existia antes começar a fazer parte daquela vida, aí tendo-se uma pessoa melhor, as tensões que o rodeiam na vida deverão estar arrefecendo. O estado profundamente neurótico que exige a raiva, que exige dar os tons cinzas e difíceis na sua relação com a vida, começam a arrefecer e transformar aquela vida em melhor e transformar as suas relações também. Aí ele tem, em troca, uma relação também agradável. Nós recebemos da vida aquilo que nós damos. E na medida em que você produz dificuldades a partir da sua base doente, insana, você também vai ter de volta dificuldades proporcionadas pela resistência a ação de outras pessoas para poder se relacionar com você, com a sua doença, com o jeito que você é. Essas pessoas vão lhe devolver na mesma medida. É que nem jogo de squash. Você bate na bolinha, a bolinha bate na parede e volta para você. Tudo que você manda para o mundo lhe devolve potencializado, mais forte. Isso é lei, Franz Mesmer, 1720. Você vai arrefecer, vai diminuir a tensão na sua relação com a vida, e a vida vai lhe devolver de uma maneira muito agradável e melhor, a ponto até de surpreendê-lo na sua caminhada em direção a uma vida melhor. Isso não tem fim, não é um estágio que você atinja e que você possa parar dentro dele e falar, agora isso tá bom. Nunca tá bom. O projeto da existência humana, ele se faz de percepção e crescimento, parar de usar drogas e tentar conquistar uma vida melhor não significa evitar situações de dificuldade, criar áreas de conforto quando as dificuldades batem, não. O melhor sentido de felicidade e que eu consegui chegar conseguir sobreviver ao sofrimento, conviver com as dificuldades de uma maneira pacífica, porque nos momentos em que o bem vier, ou nos momentos em que
os tempos de bonança, nos momentos em que o céu perder suas nuvens negras, já somos felizes por normalidade. É importante aprender, principalmente, ter recursos para poder lidar com as dificuldades, para que elas não se tornem um motivo de dificuldade maior ainda, e sofrimento, e depressão, e síndrome de pânico, e estresse. O mundo moderno, ele é lotado de dificuldades desse nível, né? Muitas pessoas depressivas. A Argentina é o país com o maior número de psicólogos que existem. É importante conseguir recursos que estão dentro de você mesmo para que você possa sobreviver às dificuldades que se avizinham de seus dias. E esses recursos, para o ex-dependente de álcool e outras drogas, esses recursos são única e simplesmente um programa que possa atuar de uma forma superior e coordenar e comandar a sua vida e levá-la a um estado de não uso, não somente não uso, levá-la a um estado de felicidade enquanto não usa. Então, parar de usar substâncias alteradoras não significa resolver seu problema. Parar de usar substâncias alteradoras significa pura e simplesmente uma oportunidade para perceber em você por que você usa drogas, por que você tem necessidade delas. E aí você vai encontrar, evidentemente, um interior, uma maneira de sentir padronizada que está sempre voltada para construir mais sofrimento. E quanto mais se sofre, mais drogas e álcool se necessita. Então, boa viagem a todos os navegantes dessa vida de busca de uma vida melhor e que todos conquistem uma paz que não termina e sempre vai se aprofundando como uma fonte de água cristalina na vida de cada um de nós. Atenção, navegantes, bom dia, que essas observações sejam úteis. Ontem eu tive problema com a estabilidade da minha internet, estava gravando essa live e não foi possível terminar, e eu estou terminando hoje, estou fazendo-a hoje, estou recebendo aqui muita gente aí online, tem me dando bom dia, um bom dia a todos que eu não consegui chamar pelo nome, todos que porventura têm esse tempo para poder estar acompanhando essa alocução. Muito obrigado, um bom dia, e eu gostaria de lembrá-los que compartilhem a conta lá do YouTube, Sérgio.Murilo. Se tiverem dificuldades, falem comigo para que eu possa mandar o link para vocês entrarem na conta, compartilhem, divulguem, porque eu tenho recebido muita congratulação, muito abraço com relação à importância dessas lives que têm, felizmente, ajudado a muitas pessoas que possam precisar de alguma orientação nesses momentos. Compartilhem, entrem lá, inscrevam-se no canal, apertem lá, se você estiver no PC, apertem lá no sininho para que quando entrar uma live lá, você seja notificado. Bom dia a todos, muito obrigado pela atenção e até a próxima live.